Quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quartas séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, eu encontrei uma série muito boa, mas muito boa na HBO, chamada Submersa, o desaparecimento de Kim Wall. Essa série ela tá disponível na HBO Max em 2 episódios, então são duas partes longas e conta a história, na verdade, do julgamento do submarino Madsen. Se você tá pensando que um submarino foi julgado, não, ele não foi julgado, assim como também nunca vai ser explicado o que aconteceu com uma jornalista chamada Kim Wall, a jovem jornalista que desce então com um grande gênio que era uma celebridade na Dinamarca chamado Peter Madsen. O Peter Madsen era conhecido assim como o Elon Musk da Dinamarca. Então é sobre tudo isso que nós vamos falar nessa série, e essa série é muito profunda, é muito assim incrível mesmo. E assim como o próprio Peter Madsen, ele se autodenomina, ele era um cientista louco, e nós vamos entender até onde chegou a loucura desse homem. Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também aproveita, verifica a sua inscrição, verifica mesmo, tá, gente? E se possível aí se inscreve no canal para esse canal continuar crescendo. Fica comigo até o final porque essa história é incrível. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então Penny e Jack, vinheta. Essa série, ela vai contar a história, primeiro ela se inicia, né, contando a história da Kim Wall. Quem era Kim Wall? A Kim Wall, ela era uma jornalista, só que ela era uma jornalista independente. Por mais que ela fizesse excelentes matérias, tivessem jornais aí querendo contratá-la, ela estava sempre trabalhando ali de freelancer, porque ela queria fazer matérias diferentes em vários lugares e não queria ninguém ali dizendo para ela o que e como ela deveria fazer as coisas. Então sim, ela ia para lugares que muitas vezes poderia ser perigoso para muitas pessoas, talvez outras jornalistas não tivessem coragem de ir, mas ela tinha muita coragem e ela foi para muitos lugares, e ela era extremamente jovem. Sendo bem realista, no documentário a gente percebe o quão jovem ela era, mas não dá para dizer para vocês ao certo a idade dela, uma vez que isso não é colocado no documentário, nem da idade dela e nem na idade também do homem, aí que daqui a pouco eu vou falar dessa criatura aqui. Mas a questão é a seguinte: a Kim, ela era incrível, ela ia para lugares assim muito, mas muito paradisíacos e ao mesmo tempo lugares totalmente esquecidos, para o bem ou para o mal, porque vamos combinar que muitas vezes estar esquecido nesse planeta pode ser uma bênção, porque existem lugares lindos que ninguém nunca viu, que ninguém nunca pisou, e essa menina sozinha, porque ela era assim pouco mais do que uma menina, ela agia sozinha, ela pensava a matéria dela, e quando ela trazia a matéria, ela conseguia vender essas matérias porque ela era muito boa. Segundo o próprio professor de jornalismo dela de Colômbia, ela frequentou uma excelente universidade, ela era uma menina que tinha um apoio familiar muito grande e não tem como não chamá-la de menina, por mais que ela fosse uma verdadeira aí força da natureza, porque era muita coisa que ela fazia mesmo, com pouquíssima idade, pouquíssima estrutura, e ela conseguia fazer isso. Ela trazia essa energia, ela gostava de fazer aquele jogo bonito de palavras, onde você fica arrepiado só de olhar, de repente, uma pedra diferente, onde você, de repente, nunca pensou que aquilo poderia estar naquele determinado lugar, e isso também faz parte do jornalismo. Ela realmente tinha o talento e ela queria informações, ela queria coisas diferentes, porque ela queria passar isso para as outras pessoas. É o que costumamos aí reconhecer como escritores, jornalistas que fazem isso com alma. Todos os eventos que vão acontecer na série, eles acontecem em 2017, mas para fechar mais ou menos aqui o que aqui a gente está querendo dizer é, essa moça, ela foi para lugares perigosos para mulheres, em lugares onde, né, mulheres, principalmente ali jornalistas, podem sofrer várias coisas aí, vários problemas, incluindo até mesmo alguns grupos ali, né, ficarem com os jornalistas e não querer deixar embora. Sabemos que isso tem um nome, e a questão toda é que ela não tinha medo de nada disso, e ela foi para todos esses lugares, ela foi para lugares extremamente ali considerados perigosos, e ela não teve problema nenhum, pelo contrário, ela sempre acabava tirando fotografia com as pessoas que mais assustavam as outras, ela mostrava para os amigos que estavam com ela lugares que ninguém queria ir, porque de repente
repente aquele certo lugar servia uma determinada comida que era cultural do seu país e que aquela cultura ali ela estava sendo afundada, ela já quase não existia mais. Então ela sempre valorizava esses grupos. Então não apenas minorias, não apenas X, não apenas Y, mas um grupo, né, em geral ali, apenas pelo fato de trazer alguma coisa diferente, informativa, que trouxesse ali, que agregasse muito a quem lesse a sua matéria e obviamente isso agradava os olhos ali de quem compravam as suas matérias. O professor dela disse que isso é um tipo diferente de jornalista, que na experiência dele não apenas poucos como raros, porque ela não está muito preocupada em seguir muito ali uma coisa de uma forma frenética. Não, ela segue os instintos dela e ela chega a uma boa história e ela sabe contá-la, e isso era o importante. Ela era uma pessoa iluminada, ela era uma pessoa que gostava muito dos amigos, estava sempre com a família, tinha um ótimo relacionamento com o namorado dela, viajava, não sentia medo, se comunicava muito bem, e ela sempre estava tentando mostrar que preconceitos apenas colocam pessoas umas contra as outras e países uns contra os outros, e que isso é uma coisa que sinceramente não faz o menor sentido, e era por isso que ela ia atrás então dessas histórias. Mostra também como é difícil ser um jornalista independente, né, trabalhando, tendo que fazer tudo e tendo que pensar em tudo de uma forma ali totalmente solitária, porque você não tem uma pessoa para te direcionar, você não tem um diretor, você não tem uma pessoa que vai procurar coisas para você, então você acaba viajando para lugares ali totalmente diferentes e bem longínquos do lugar onde você mora para poder trazer essas histórias. E a Kim Val, ela não tinha medo. E por incrível que pareça, por mais que às vezes a mãe, o pai, os familiares, os amigos ali às vezes ficassem muito preocupados com ela, ela sempre passava muita segurança no que ela estava fazendo. Ela era uma pessoa que estava sempre muito alerta. Ela não achou que ela precisasse tomar esses cuidados basicamente no quintal da casa dela, em um dos países mais seguros, né, do mundo. Nós vamos falar de países escandinavos, nós vamos falar da Suécia, nós vamos falar da Dinamarca, lugares que é quase inconcebível coisas como essa acontecer. Seria legítimo dizer que não acontece? Não, não seria legítimo, porque acontecem. Existem sim histórias e existem sim casos que aconteceram nesses lugares. Alguns foram resolvidos, outros não foram resolvidos, mas como aconteceu esse caso realmente pegou todo mundo de surpresa. Não tinha como você imaginar que duas pessoas que não eram desconhecidas de uma forma midiática, vamos colocar assim, né? A Kim Val talvez fosse menos midiática do que a pessoa que ela se encontraria. E agora nós vamos falar de um gênio. Sim, se a gente pensa hoje, né, em um Elon Musk que tem umas ideias às vezes fora da caixinha, independente se você gosta dele ou não, eu particularmente não vou muito com a cara, mas enfim, é um cara que traz coisas diferentes. De repente alguém chega num lugar e diz, bom, estou ali pensando em levar pessoas para Marte, por exemplo. Existiu um homem chamado Peter Madsen. E quem era Peter Madsen ali no ano 2000, vamos colocar assim? Era um homem que via foguetes, era um homem que via submarinos e dizia, bom, nós não precisamos do governo, nós não precisamos de dinheiro público para fazer isso. Nós conseguimos com peças aí que a gente consegue comprar em diversos lugares onde pagamos baratos, e conseguimos sim construir tudo isso com as nossas próprias mãos e com os conhecimentos que nós vamos adquirindo. Peter Madsen então começa a fazer o que na época já era uma forma ali, vamos colocar de Instagram, mídia social, rede social, só que em forma de revistas. Então nessas revistas ele mostrava ali como ele construía os submarinos dele. Então ele teve 3 submarinos ao total. O primeiro foi o Freya. Então, quando ele acaba construindo o Freya, isso era obrigatório você avisar então a Marinha dinamarquesa. Então, eles sabiam que o Peter Madsen, ele curtia, ele gostava de construir submarinos. Então, eles foram avisados, eles analisaram o Freya. O Freya era muito pequeno, era uma coisa muito amadora ainda, e não passava em uma vistoria para ele fazer grandes coisas ali com aquele submarino que ele tinha criado, mas já era um passo e tanto para uma pessoa que fez algo sozinho. O que era muito importante, mas extremamente importante para o Peter Madsen, era poder dizer que ele fez sozinho. Não está bom, não está perfeito, pode até não servir para nada, mas fui eu que construí, eu quero mérito por isso. Então, depois do Freya, ele continua nesse lance de construir submarinos até que ele chega então no seu terceiro submarino, que foi o submarino Nautilus. O Nautilus, ele teve que ter uma autorização especial da Marinha dinamarquesa, porque o que acontece? Quando ele fica pronto, né, o Peter Madsen, ele
ele vai então tirar as documentações, as licenças que precisava e fazer uma vistoria. É nessa hora então que a capitã responsável, uma capitã da marinha dinamarquesa, ela vai até esse local, vai até onde está então esse submarino e faz essa vistoria. E ela avisa para ele, diz para ele, olha, esse submarino é muito pesado, era um submarino de 17 metros, e ela diz, por mais que ele esteja bem construído, existem coisas ali que precisam ser muito técnicas e que ele não conseguiu utilizar no submarino dele, né? Então o submarino acabou se tornando um submarino muito pesado e ela sempre alertava ele dos perigos se ele de repente fosse a 10 metros e até mais do que isso. Então ela estava sempre preocupada com isso e ela sabia que naquele local, na Dinamarca, só existia uma pessoa que tinha um submarino particular e esse homem era Peter Madsen. E o que Peter Madsen era também, né? Uma celebridade. Ele era uma celebridade como um inventor mesmo. As pessoas olhavam para ele como se ele fosse o cara que conseguia sozinho no quintal da casa dele, no meio de... Ele dava a entender que era muito fácil para qualquer pessoa construir coisas. Então, enquanto as pessoas observavam ele e as coisas que ele falava em revistas e seguia ele em blogs e fazia de tudo para estar ali vendo a evolução das coisas que ele criava, as pessoas não imaginavam que não era verdade, que ele tinha sim um lugar, um local especializado, máquinas, ele tinha uma condição diferente para construir, não era como se de repente você comprasse algumas peças e montasse as suas coisas e tudo ali fosse funcionar. A coisa não era bem assim, só que ele foi alimentando ali uma geração muito forte nessa coisa, nessa intenção de conseguir colocar tudo isso aí para frente sem precisar ser ali um profissional assim tão importante, ser um profissional ali que de repente trabalhasse para o governo, trabalhasse para as Forças Armadas do seu país e etc. E ele ganhou respeito das pessoas por isso, e os filhos das pessoas admiravam esse homem. Era o homem que era parado no meio da rua, que era parado nos lugares para tirarem uma foto, era um homem que as pessoas pediam autógrafo para as revistas e era um homem que tinha um biógrafo, que era o Thomas. Então o Thomas, ele conta nesse documentário que quando começou essa questão toda dos submarinos, ele já era muito fã do Peter Madsen, então ele chega para o Peter Madsen e pergunta o seguinte para ele: agora que você construiu o Nautilus, você vai construir um submarino maior? E ele diz para o Thomas: não, dessa vez eu estou olhando para as estrelas. Então ele era uma pessoa que alimentava muito bem as pessoas ao redor e também a mídia. A mídia gostava ali de publicar algumas loucurinhas ali que ele fazia, ele não era um desconhecido para a mídia não. Só que ele era um cara extremamente excêntrico, só que essa excentricidade fazia parte de uma persona que ele tinha criado, que era de um gênio. Então ele se comportava de um jeito totalmente diferente, ele agia como se ele não pertencesse àquele mundo, como se a cabeça dele, como se ele fosse capaz de fazer coisas diferentes, porque ele estava muito além de tudo. Então ele não se importava com quase nada ou com a opinião das outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele queria ser validado o tempo todo. Então essa era a forma dele de chamar a atenção. As pessoas que trabalhavam com ele diziam que era um verdadeiro inferno passar horas e horas trabalhando com o Peter Madsen, porque ele criava dramas, ele fazia escândalos quando de repente a coisa não saía do jeito que ele queria, ou quando ele perdia o protagonismo. Só que muitas vezes ele ia precisar de quê? Ele ia precisar de investimento, e esses investidores, eles não são bobos. Não é como agora, que de repente as pessoas saem investindo em coisas, como nós vimos ali no documentário, né, da gota de sangue, enfim. E as pessoas saem dando dinheiro assim pra moça e nada, né, nada de projeto. Não. Lá, se você precisa de um recurso, muitas vezes as pessoas também são curiosas e querem fazer parte daquilo. E como em qualquer lugar que você vende ações, onde você coloca ali mais pessoas no meio, quem manda mais é quem tem mais grana, e parece que isso não era uma coisa que ele tinha muita não, mas ele agia como se ele tivesse, mais uma vez, ele era uma celebridade. Na cabeça de Peter Madsen era desse jeito. Então quando ele ia a festas, quando ele ia a lugares, ele sempre saía ali com roupas diferentes, e sempre uma pessoa que estava, por exemplo, não perdia a chance de usar uma roupa de astronauta, então as pessoas olhavam e perguntavam por que ele estava fazendo aquilo. Ele fazia isso numa festa fantasia ou em algo casual. Ele era uma pessoa que acabava ali gerando sempre ali algum conteúdo, vamos falar dessa forma, né, para as pessoas que estavam ao redor. Então sempre saiu uma matéria, uma nota no jornal. Ele não era um desconhecido, assim como ele não era um desconhecido
para uma jornalista que gostava de pessoas que tinham justamente essa postura, que iam lá, arregaçava as mangas e fazia as coisas, que era a Kim Wall, que talvez até soubesse quem ele era pelas criações dele. Então era a mesma coisa que de repente você tá entrevistando ele, você ter uma oportunidade de um dia poder falar com o homem que levou pessoas a Marte. Então as pessoas tinham muito orgulho de tê-lo na comunidade, dele fazer parte da Dinamarca, deles terem ali com eles basicamente um gênio. E tudo parecia conspirar a favor ali de que ele fosse sim um homem que criaria coisas incríveis e deixaria o seu nome marcado na história da Dinamarca. E para ser bem honesta, ele vai fazer isso com maestria, e é aí que ele parte para os foguetes. Bom, então ele começa, né, ali a trabalhar no seu foguete. Eles querem fazer um foguete independente, e dessa vez eu estou sim falando eles, porque não era mais somente o Peter Madsen. Ele precisava de mais pessoas ajudando, e vai ser mais ou menos nessa época que ele vai começar a perder um pouco o protagonismo de todo o projeto, porque tinham pessoas mais preparadas do que ele, com mais dinheiro do que ele, só que ele também tinha uma equipe própria, e é onde também vai aparecer um ex-funcionário dele lá, que vai falar dessas coisas todas, de como ele se comportava, tá? De que tipo de pessoa ele era, né? De qual tipo de pessoa se estava falando. Entre idas e vindas ali da Kim Wall, ela já tinha ali um roteiro preparado para viajar, e hoje nós estamos no dia 9 de agosto de 2017. No dia 9 de agosto de 2017, a Kim Wall, ela estava em casa, estava com a família dela, na Suécia, e com os amigos e com o namorado, só que ela já estava ali com o plano de viagem dela. Ela iria embarcar no dia 11 ali já para outro país, já partindo para um trabalho. Então ela estava aproveitando o restante dos dias dela ali com amigos. Até que de repente uma revista chamada Wicked, ela acaba contratando a Kim Wall para poder fazer ali uma matéria com o Peter Madsen. O nome dele começou a entrar ali bem ali no hype na época por causa dos foguetes. Só que as pessoas não tinham entendido ainda o que tinha acontecido na vida do Peter Madsen, mas ele estava abrindo uma nova empresa, como se fosse aí uma nova startup, para criar os seus foguetes de uma forma ainda mais independente do que o projeto anterior. Eu acho que, né, alguma coisa ali poderia ter desandado, e ele decidiu abrir a sua própria empresa, onde de repente ele seria o único chefe, uma vez que ele não gostava que nenhuma outra pessoa fosse o chefe no lugar dele. Então vocês imaginem, né? Uma revista, você é uma pessoa que você tá lá, o seu trabalho é trazer histórias, o seu trabalho é entrevistar pessoas, e de repente essa revista chega para você e fala: bom, você pode entrevistar esse inventor, né, tão conhecido na Dinamarca, esse inventor que todo mundo aí acha incrível, que gente mais nova, que crianças, que adolescentes, que todo mundo ama. Você pode fazer esse favor aí de entrevistar esse homem? E se possível, você pode também aí fazer uma viagem dentro desse submarino? Gente, qual é a pessoa que vai ser ali chamada para fazer uma viagem dessa e que trabalha com isso, que é uma coisa assim, uma experiência única, e falar com o criador? Seria uma entrevista feita dentro do submarino com o criador do submarino. Isso seria assim incrível. Ela ficou muito feliz com essa proposta, muito, incluindo o namorado dela. O namorado dela achou fantástico também. E pouco do namorado dela é falado no documentário, mas ele não me pareceu uma pessoa assim muito ali de cortar as coisas que ela queria fazer, não, pelo contrário. Ela avisa para ele, então, eles teriam marcado para se encontrar no dia 10 de agosto, seria por volta das 10 horas da manhã, eles se encontrariam, fariam a entrevista, e ela estaria em casa ali por volta das 2 horas da tarde. Então estava tudo certo, tudo combinado, não tinha nenhum problema, e eles sairiam ali de uma parte de Copenhagen, que era onde ficava então o submarino dele, desceriam, então ele colocaria, né, o submarino para funcionar, e eles acabariam submergindo, e ela faria a entrevista que ela tanto queria fazer com ele, e tudo estava acertado, e basicamente era uma matéria com data de entrega. Ela precisava entregar antes de viajar, e também já era uma matéria vendida. Vamos pensar que ela era uma freelancer. Logo, o que acontece? Ela se despede do namorado, ela estaria com amigos, quando ela diz: bom, parece que já tá tudo certo com o Peter Madsen. Eles chegam a trocar algumas mensagens ali, onde ele confirma que tá tudo certo, que ele estaria só aguardando por ela, e ela parte então para entrevistar o Peter Madsen.
A questão toda é que no dia 11 de agosto de 2017, tanto a Marinha como também a polícia vai ser informada de que um submarino desapareceu. O primeiro que vai ser informado, na verdade, é a Marinha, né? A Marinha dinamarquesa. Vão reportar esse desaparecimento, só que a polícia está procurando uma moça, que seria a Kim Wall. Logo, eles fazem uma ligação ali meio, lógica, porque Peter Madsen já tinha comentado que ele faria essa viagem com um jornalista. Veja só como ele era bem inteligente. Ele disse um jornalista e não uma jornalista. Ele faria com o jornalista, então some, eles não encontram mais esse submarino, não estão conseguindo ajudar o Peter Madsen, e é nessa hora que eles chamam então a mesma mulher que disse para ele: Peter, este submarino não é bom, você fez um submarino muito pesado, esse submarino precisa ser consertado. E ela sabia, quando falaram para ela que se tratava de um submarino particular, ela disse: é o submarino do Peter Madsen. Eu avisei que ele não fizesse, que algo ruim poderia acontecer, e agora ele conseguiu que acontecesse. Só que ela nunca imaginou que primeiro que não tinha condições de ir tão fundo, então ela sabia que ele conseguiria sair do submarino e acabar nadando, e que ele tinha expertise para isso. Logo, ninguém imaginou que por algum motivo ali ele estaria perdido, ou que teria acontecido alguma coisa com a vida dele e a do jornalista que estaria com ele. E enquanto isso, a Wicked e os amigos e a família estavam procurando a Kim Wall. Logo, entre uma conversa e outra, entre a comunicação de policiais da Dinamarca juntamente também com os da Suécia, porque acaba tendo jurisdição em 2 lugares, então eles começam a fazer uma investigação de onde estaria então a Kim, e eles não encontram a Kim em lugar nenhum. É nessa hora que alguma coisa muito estranha acontece. Primeiro que todas as redes sociais das pessoas, tá todo mundo perguntando quanto tempo uma pessoa consegue ficar debaixo da água, dentro de um submarino. Perguntas assim começam a surgir, porque tava todo mundo preocupado com o Peter Madsen e com a pessoa que estava lá dentro, e ninguém conseguia responder essas perguntas. E a Marinha, trabalhando ali, tentando localizar o submarino, começam a perguntar: será que esse submarino saiu mesmo? E todo mundo começa a ficar totalmente desesperado, tentando achar esse cara, até que de repente eles percebem assim que alguma coisa parece que faz um movimento diferente, e próximo ali de um local bem visível surge então o Peter Madsen. No momento que eles olham, eles apontam, dizem: não, é o Peter Madsen, e é justamente no dia 11 que eles encontram ele. Então, durante esse período, eles vão fotografá-lo. Ele estava muito assim, nervoso, ele estava muito diferente, ele estava com um aspecto pesado, ele sempre era uma pessoa mais debochada, principalmente quando as coisas davam errado, ele fingia que estava tudo bem. Então, tudo isso ali foi ali meio ralo abaixo quando o assunto foi o submarino, porque ele já falou ali na hora para as pessoas que o submarino tinha afundado, tudo tinha dado errado, ele tinha tido problemas técnicos e o submarino afundou. Logo perguntaram para ele se ele estava bem, ele disse que estava bem, que ele só estava cansado. Logo, a capitã lá da Marinha fala o seguinte pro policial, fala: vem cá, mas ele não estava com uma pessoa dentro desse submarino? E aí falam para ela que sim, ela diz: então ele tem que ser preso. E o policial diz: mas nós não temos motivo nenhum para prendê-lo? Ela diz: claro que vocês têm motivo. Afinal de contas, a jornalista ainda está desaparecida e esse submarino não afundou. Ele afundou o submarino. Ela falou, então, para o policial. Já tinham décadas que ela trabalhava com submarinos e ela sabia muito bem o que era um submarino que afunda por algum problema e um submarino que tem ali o seu afundamento ali causado. Mesmo continuando negando, tá? Ele negou sem parar, negou veementemente que tinha alguém com ele dentro do submarino. Ainda assim, a polícia acaba prendendo o Peter Madsen, porque não tinha muita coisa que eles podiam fazer. Eles começam a cruzar dados e, obviamente, a pessoa desaparecida era a Kim Wall. E eles encontram, então, alguns registros que mostram que os dois teriam conversado, que os dois teriam combinado de se encontrar e que eles estariam juntos sim. Então, se ele saiu do submarino sozinho, eles precisavam saber
onde estava a Kim Wall. Então, depois de todos os cruzamentos que eles fizeram de informações e já tendo a certeza, depois de terem verificado que tinha assim, mensagens ali de um para outro, eles tentam rastrear telefone, fazer várias coisas para tentar encontrar a Kim, eles descobrem que era sim a Kim, que estava dentro do submarino junto com ele. No momento que o Peter é preso, nada referente a Kim é dito, então as pessoas não sabem se eles vão considerar ele um suspeito ou não. As pessoas começam a falar, perguntar se ele tá bem, se ele, né, como ele estava. Todo mundo só estava preocupado com ele. Afinal de contas, ele era a celebridade do lugar. Naquele lugar, as pessoas cresceram ali lendo as revistas dele. Era uma celebridade do local. Então, nesse momento, alguma coisa vai acontecer e no meio da noite vai ter uma coletiva de imprensa da polícia que vai avisar que o Peter Madsen está sendo acusado de ter tirado a vida da jornalista Kim Wall. Então já não era mais só uma suspeita, ele não era só um investigado, ele tinha contado alguma coisa que teria levado a polícia então a tomar essa decisão de fazer essa coletiva de imprensa. Nesse momento, mais e mais imagens, né, dele ali sendo preso começam a circular e também notícias de como assim, de repente, um homem que era o inventor, o Peter Madsen, como é que pode esse cara estar na cadeia porque essa jornalista desapareceu, ele fez alguma coisa com a jornalista? Então tudo começa a ficar um caos. Quando a coletiva acontece, eles não dão motivo de ter, né, dito ali que a Kim era a mulher dentro do submarino, uma vez que ele já tinha dito que não tinha ninguém. Só que ele tinha contado uma versão para a polícia e essa seria uma versão para proteger a família da Kim. Só que nesse meio tempo, a Marinha continua trabalhando, eles continuam fazendo buscas e é nesse momento que eles vão encontrar um torso. Eles encontram o torso da Kim, eles percebem que não tem roupas naquele torso e acho que vocês estão entendendo que foi apenas o torso que eles encontraram. Eles verificam que é o torso de uma mulher e aí ele vai ter que se esforçar bastante para provar, né, que ele estaria sozinho se eles provassem que aquela pessoa seria a Kim Wall. Quando eles pedem o exame de DNA, que foi uma coisa bem ruim, né, para a família, bem triste, eles acabam pedindo para poder fazer a comparação e o exame de DNA acaba saindo. Então, em menos de 7, 8 dias, eles já sabiam que era a Kim Wall, só que não tinham as demais partes, né? Então ficou só aquele torso ali como prova. Então ele precisou mudar a narrativa dele e ele faz um grande suspense e ao mesmo tempo, quando se encontra esse torso, aí começa a imprensa a falar que sim, era Kim Wall, que ela poderia estar sim no submarino dele, começam a se especular muitas coisas. E aí o que o esperto falou para a polícia? Que não podia ser desmentido e que foi desmentido quando se encontra o torso. A primeira história seria então que ele estaria sozinho, encontra-se o torso, ele não pode estar sozinho. Então, além do torso, o que vai acontecer? Depois dessa coletiva, eles continuam então a busca e pegam o submarino, e aí o submarino vai contar ainda mais coisas. Quando eles começam as buscas e encontram o submarino, eles falam, vamos encontrar um barco grande o suficiente, um navio grande o suficiente para poder retirar esse submarino, né, do mar, mas sem estragar as provas que podem estar dentro desse submarino. Gente, foi uma coisa grandiosa mesmo, uma investigação muito, mas muito, muito profunda, literalmente. Então o que acontece? Eles pegam esse barco e retiram tudo no comando da capitã da Dinamarca, da Marinha Dinamarquesa, e ela começa então a falar, olha, vocês retirem com cuidado, não tirem totalmente da água, vocês tirem só o suficiente para a gente conseguir chegar até a costa. Na costa nós vamos pegar então um guindaste apropriado e retirá-lo então da água para que ele possa ser esvaziado. E isso de fato é feito. Então quando ele está totalmente ali sem água, ela entra, ela até brinca que ela tinha uma cintura muito grande, que acabou sendo difícil para ela estar ali dentro, mas ela disse que ela precisava porque ela sabia que ela ia encontrar alguma coisa. Era uma coisa que ela tinha com ela sabia que tinha alguma coisa errada naquela história, porque ela também já conhecia o Peter Madsen há muito tempo, ela sabia que ele era uma pessoa que, sim, que para os fãs não, mas para quem não era fã, ele era uma pessoa a se desconfiar. Então ela entra, né, ela vai entrar no submarino e vai começar a olhar, e ela vai verificar
que tá uma bagunça, né? Mas aí você pode colocar na conta da água. A água, né, quando começa a esvaziar, você começa a retirar coisas, você sim pode ter percebido ali que tá bagunçado porque a água fez aquele estrago. Só que alguma coisa cola na perna dela. Ela tava com um macacão azul e alguma coisa vai colar na perna dela e ela vai ver que aquilo ficou molhado. Então ela passa a mão assim e ela verifica que é um pedaço de pele e que nesse pedaço de pele o cheiro de metal é muito forte. Então ela diz que ela conhece muito bem o cheiro do sangue. Ela teve um acidente com um submarino porque ela não tinha ali partes ali de 2 dos dedos da mão direita. Acredite, esse cheiro é muito específico, o cheiro que fica num lugar ali, basicamente que você fica totalmente preso, né? Porque um submarino você, gente, imagina, deve ser muito, eu só de pensar fico aflita, porque você não tem como ser ouvido, não tem como gritar, não tem como sair, é uma coisa horrível. Então ela fala que ela sabe, ela já sentiu de forma forte, então ela falou, naquele momento eu sabia que aquilo era cheiro de sangue. Então ela mostra as mãos dela, né, e diz que quem passou por aquilo nunca esquece como é o cheiro. Então ela continua procurando e ela vai encontrar mochila, casaco, ela vai encontrar passagens ali, porque ela já tinha organizado tudo para poder viajar, fazer a viagem dela depois que ela fizesse essa entrevista com o Peter Madsen. Então ela estava com a passagem comprada, estava no nome de Kim Wall. Então as roupas da Kim estavam lá, mochila, passagem com o nome, tudo certinho. E outra, né? Não precisa ser muito esperto. O que as roupas dela estavam fazendo lá eram roupas, então ela estaria sem as roupas. E foi isso que deu margem aí para levantarem a hipótese de ter acontecido algo, né, mais íntimo ali, forçadamente, de forma não consentida, tenha acontecido, que ele tivesse feito esse mal aí para ela e que de repente, para acabar com as provas, ele tenha feito algo com o corpo dela. Por quê? Eles verificam também que o corpo não tinha como ter acontecido aquilo, eles encontrarem só o torso, não tinha naquela região, aquela região não tem tubarões, não tem, e não parecia que tinha sido uma coisa feita assim por animais, por nenhum efeito da água, fosse efeito natural, efeito de animais, não tinha como ter sido. Então ele chegou à conclusão que aquilo foi provocado, né, foi infringido. Então nesse momento ela percebe que ela precisava rever as fotos, e revendo as fotos, existiam fotos que dava para você ver numa mochila a ponta de uma serra. Então, né, não precisava ser muito esperto para saber como, né, ele resolveu aquilo, porque aquilo para ele foi resolver, e depois vocês vão entender porque eu tô falando isso. Ela então vai, continua as buscas, retira, apresenta todas as provas, então ele vem aí com uma nova versão que explicaria o torso. Essa nova versão dele, que segundo ele teria sido a versão final, seria a versão final dele. Quando a Kim Wall, ela entra no submarino, o que acontece? A escotilha, tá? A escotilha de entrada teria batido, se soltado e batido na cabeça da Kim Wall de uma forma que não tinha como ela sair de lá pouco machucada. Ela estava muito ferida e ele não teve outra alternativa. Ela teria perecido e ele teria dado para ela um enterro no mar, o que era um tremendo absurdo, porque afinal de contas não tinha quebrado a escotilha a ponto da escotilha impedir que ele saísse de lá ou retirasse ela de lá e levasse para as autoridades. Ele não precisava ter colocado o corpo no mar, mas ele disse que ele fez isso porque ele achou que era o mais correto. Ele ficou muito desesperado e foi por isso que ele estava assim tão alterado quando eles o encontraram, que ele tinha acabado de sair do submarino dele que teria afundado. Nessa hora, um promotor vira para ele e diz o seguinte para ele, que não acreditava nele, mas ele disse que era o que tinha acontecido. Só que enquanto isso, pessoas estavam trabalhando. Ele se mantém preso e por 56 dias, 50 mergulhadores em 350 mergulhos, tá, diferentes, em locais, pontos diferentes, eles acabam fazendo uma descoberta com a ajuda de um oceanógrafo muito experiente. Eles encontram então a cabeça. Com ela, daria para saber se essa escotilha bateu na cabeça da Kim ou não. E o que saiu de laudo? Qual foi o laudo? Como estava? Qual era a situação, então, da parte óssea, né? Não tinha nenhum dano nessa parte da cabeça dela, né? Na parte ali óssea, dessa parte toda que protege do crânio. Não tinha nada, nenhum afundamento, nada. Então, a versão da escotilha vai cair por terra. Ele não vai conseguir manter aí essa teoria maluca dele de pé. E também ele começa
começa a ser acusado de outras formas, porque a forma com que essa parte foi encontrada e também as outras partes que serão encontradas vão estar, vai mostrar que ele planejou tudo o que aconteceu, e é aí que o castelo dele começa a ruir. Essas partes elas estariam envoltas ali em sacolas, em sacos, e estariam presas como se fosse com metal muito pesado para afundar mesmo e nunca serem encontrados. E isso é uma coisa que se chama premeditação, porque eles não conseguem, assim, essas partes não conseguiriam se enrolar em plásticos e metal e ir para o fundo do mar. Então alguém teria feito aquilo. E esse alguém era o Peter Madsen. E logo nessa hora ele começa a não ter respostas. Só que ao mesmo tempo, durante o período que ele estava ali colocando, explanando a parte dele, eles começam a usar o Peter Madsen como se o Peter fosse a única pessoa que conhecesse a engenharia, né, então, daquele submarino. E ele começa a dar as informações de forma, é claro, né, que faça ali algum bem para a narrativa dele. Então ele vem com a seguinte narrativa. Ele explica como que funcionava o submarino dele, ele explica tudo, e depois ele diz que o que aconteceu foi algo muito ruim e ele teria protegido a família dela não contando. Segundo essa segunda versão dele, a Kim, ela teria sido um pouco rebelde. Então ela teria descido até uma parte, tá? Até uma parte do submarino, que seria como se fosse o fundo do submarino, que era bem difícil de descer. Ela desceu e um acidente acaba acontecendo e um gás começa a sair. E o motor do submarino estaria ligado. Ela acaba se prendendo ali embaixo e não consegue sair, começa a inalar aquele gás. Só que ela estava num lugar tão difícil, mas tão difícil, que ele não conseguiu retirar a Kim de lá. E foi por isso que depois de quase 12 minutos, a Kim não aguenta e perece. E é por isso que ele não quis contar para a família, porque a família saberia que não teria sido algo rápido. Então ele queria que as pessoas engolissem essa narrativa. E é nessa hora que o promotor vira para ele e fala: vem cá, eu só quero que você fale para mim por que você fez isso com o corpo dela. Nessa hora, ele já tinha perdido um pouco as estribeiras, eu acho que ele já estava um pouco nervoso, então ele começa a fazer perguntas idiotas, como por exemplo, que horas eu vou sair daqui porque eu quero ver os meus gatos, eu preciso voltar para casa, e começa a falar o nome de cada gato, e começa a falar coisas que não tinham o menor sentido, como se fosse assim: eu só tô aqui prestando um serviço, foi um acidente, eu tenho que ir para casa. Era uma coisa implícita nele. E aí nessa hora eu acho que ele já estava fora de si, ele chega e fala: como o senhor resolve grandes problemas? Porque eu tinha um grande problema. Então o que eu fiz? Eu reparti esse problema em várias partes e simplesmente os resolvi. Foi isso que ele disse. Então essa era a versão dele sobre o que ele fez com o corpo da Kim. Ele resolveu esse problema em pequenas partes, seria mais ou menos isso. Depois disso ele vai direto para uma prisão de segurança máxima na Dinamarca, mais pessoas começam a ser ouvidas e coisas sobre a vida dele começam a ser sabidas. Os ex-funcionários dele, mais particularmente o ex-funcionário mais chegado dele, dizia, e aí perguntam também para ele se ele não gostava das mulheres. E ele fala não, ele gostava das mulheres, ele gostava do que ele tinha intimamente com as mulheres, inclusive ele era casado. E por que ninguém sabia disso? Porque ela morava em um outro lugar. A esposa dele, tá? A esposa do Peter, ela não ficava com ele o tempo todo, eles tinham um casamento aberto e ele ficava com quem ele queria. Ele tinha muitas fantasias que ele realizava com diversas mulheres e ele sempre contava para essas mulheres o quão crápula ele poderia ser. Então ele basicamente ele tinha coisas como escrever roteiros, então de como ele queria que acontecesse uma noite, vamos colocar dessa forma educada, né? Onde se todo mundo topasse, por mais que machucasse ou não machucasse, estava topado e muitas vezes estava pago. Tá? Então ele tinha ali as pessoas que ele considerava as namoradas dele, as pessoas que ele estava sempre mais próximo, que eram as que realizavam as fantasias mais pesadas dele. Só que no meio de tudo isso, ele começa também a se modificar um pouco, principalmente 24 horas antes do que acontece com a Kim. Eles descobrem ali que ele passou 24 horas assistindo diversos filmes, aqueles filmes que chamam filmes snuffs, que tem coisas assim, enfim, não entra aqui falar sobre isso,
Mas então, né, não foi muito difícil para eles ligarem o que ele estava assistindo com o que ele fez com a Kim. Então a tese seria a seguinte: ele teria feito tudo aquilo com a Kim, mas antes ele teria sim abusado da Kim, e tudo isso junto mostrava uma pessoa que ninguém queria reconhecer. Então já vinham algumas perguntas como: será que ela ainda estava viva quando ele fez tudo isso? Será que a Kim ainda estava viva quando ele utilizou a serra? São perguntas que surgem porque ele estava com a cabeça ali totalmente já montando o roteiro que ele iria fazer com a Kim. Ele já estava pensando nisso. Ele desceu com ela para fazer aquela entrevista justamente para tirar a vida da Kim e para reproduzir ali aquela cena bizarra que ele acabou achando que aquilo era muito, mas muito importante, muito ali interessante para ele de forma íntima. Então, o documentário ele fica um pouco mais tenso, não tem jeito, ele acaba ficando mais tenso porque começam a se encontrar, sabe? Eles encontram esses roteiros que ele teria feito de como ele, né, queria fazer as coisas. Então, tinham conversas com mulheres que ele começava a falar de BDSM, ele começava a falar de várias práticas ali, algumas que ele dizia: nossa, eu olho pro seu pescoço, eu só consigo ver a sua veia pulsando, eu queria sentir o gosto. Uma coisa bem vampiresca. Tinha vezes que ele falava coisas sobre, por exemplo, palitos de churrasco. Eram coisas muito estranhas sobre a personalidade dele, coisas que ninguém conhecia, mas que essas mulheres elas topavam e dizia sim que ele respeitava elas muito, que tudo que era combinado era feito, mas tudo dentro do respeito e todos os limites eram combinados. E ele foi indo cada vez mais longe e as fantasias dele não tinham limite. A última talvez tenha sido o filme ou os conteúdos que ele estava ali consumindo, né, freneticamente ali 24 horas antes de estar com a Kim. Então a Kim foi ali a pessoa que ele acabou colocando, talvez, quando ele está no chamado rio Estige, onde você circula e basicamente está dentro do próprio inferno, que seria onde ele estaria com o submarino dele, dentro da cabeça dele, totalmente guiada pelo bem e pelo mal, que era assim que ele gostava de pensar sobre a vida dele, né? Pensar em tudo relacionado à Divina Comédia. Então ele vai lá e simplesmente adentra o inferno fazendo isso com a moça. Só que, na minha opinião, né, foi um inferno para a moça. Para ele foi apenas diversão. Pessoas acabaram analisando ele, tá? Pessoas profissionais analisaram ele e disseram que ele era uma pessoa que provavelmente já tinha praticado outros crimes em outras oportunidades, porque aquele nível ali não era uma coisa que acontecia de primeira, mas sim uma coisa que era escalada. E todo mundo ali estava falando de basicamente ali um herói na Dinamarca, uma pessoa que todo mundo admirava, principalmente homens, jovens e tudo mais, todo mundo admirava ele, e tinham pessoas que se negavam a acreditar que ele poderia ter feito aquilo. Então, mesmo que estivesse falando com a boca dele, sabe, não adiantava nada. Ele começa a mandar cartas para o biógrafo para convencer o biógrafo a continuar escrevendo sobre ele. Então ele era uma pessoa que ele precisava de atenção o tempo todo, não tinha jeito, ele não era uma pessoa que se convencia fácil a não ter essa atenção. Várias mulheres acabaram indo para o tribunal, dando as suas versões favoráveis a ele ou não, mas todo mundo já começou a entender esse comportamento um pouco diferenciado aí da vida íntima dele e já mataram rapidamente a charada do que poderia ter acontecido, mas ele não disse em nenhum momento que ele fez qualquer coisa com a Kim, nem de bom, nem de ruim, e nunca contaria. Ele nunca contou o que ele fez com a Kim. Ele admitiu que tirou a vida dela, ele falou da questão do problema, como ele resolvia os problemas, mas ele nunca falou diretamente o que ele fez com ela, o que aconteceu com ela. Então foi uma coisa que chamou muita atenção, e esse é um caso extremamente emblemático na Dinamarca. Ele vai passar então por esse julgamento, e depois de 7 semanas que eles passam ali no julgamento, o que vai acontecer é que ele vai ser condenado, e ele vai ser condenado à prisão perpétua. Ser condenado à prisão perpétua na Dinamarca é uma coisa muito difícil mesmo. Segundo uma jornalista, né, que acaba participando do documentário, a prisão perpétua lá, ela é dada em raras as vezes, principalmente porque ele era um réu primário, ele nunca tinha sido preso, mas foi dada a ele devido ali à periculosidade que eles teriam percebido. Então, todo mundo começou ali a ficar meio assim pensando se ele não teria também cometido outros crimes, mas enfim, ele seria preso. Só que ela também dá a informação
de que lá, né, nesse lugar, na Dinamarca, você fica preso ali, mesmo que você pegue prisão perpétua, com 16 anos você já pode começar a pedir regime de progressão de pena. Então, ele era completamente apaixonado pela Divina Comédia. Então, nesse blog, ele colocava todas as visões como se de repente ele tivesse virado o protagonista da Divina Comédia e ele contava a Divina Comédia dele. Então, ele ia colocando aquilo tudo na perspectiva de vida dele. E foi por isso que ele disse então para o Thomas que no dia 10 de agosto de 2017, quando ele foi contrariado, ele precisou então ir até o Stig, ele precisou tirar a vida da Kim. Para conseguir entender uma pessoa como essa, você precisa mergulhar no mundo dela, e isso é sombrio, porque quando você olha para o abismo, ele olha de volta. Depois que se envolveram nesse caso, depois que a polícia teve que se envolver nesse caso, depois que todo mundo teve que se envolver nesse caso, não dava mais para voltar. Nem o próprio biógrafo conseguiu mais voltar. O biógrafo chegou a visitá-lo na cadeia para poder ouvir, né, saber se não era uma outra pessoa que estava colocando aquelas coisas, porque aquilo não era possível. Ele achava que ele conhecia tudo desse homem e que aquelas coisas não podiam estar saindo da mesma pessoa. Era pior do que o médico e o monstro. Então ele dizia como que essas duas pessoas elas conseguiram existir dentro de uma única pessoa. Ele disse ele era um psicopata falando. Quando a polícia então pede para que um grupo ali faça um perfil dele, de como ele era, se ele tinha chance de voltar a fazer algo com alguém ali, né, causar mal a outras pessoas, caso ele fosse solto, disseram que não apenas ele poderia, como ele também já deveria ter feito, porque ninguém simplesmente faz o que ele fez com a Kim de primeira, então provavelmente teriam outras pessoas. Eles não podiam dar uma certeza, porque nada foi encontrado e se trabalha com provas, tanto que eles cruzam o DNA dele ali com várias pessoas, e não só na Dinamarca, mas também ali ao redor, para ver se o DNA dele batia ali com alguns crimes que não tinham sido resolvidos. Só que nada bateu. Só que não adianta. O policial ali, o investigador responsável, disse que isso não era normal. Uma pessoa começar dessa forma não era normal. Mas de repente ele não começou dessa forma, ele foi aos poucos. A questão era, talvez fosse consentido, porque no começo ele contratava moças, ele conseguia moças, e ele ia então, né, colocando essas coisas mais assim aos poucos em prática. O biógrafo conta o seguinte, que nessa conversa então ele abriu o jogo e ele disse o porquê que ele fez isso, mas não como ele fez isso, e também não disse como as coisas aconteceram. Até hoje ninguém sabe como as coisas aconteceram. Veja bem, ele conta para o Thomas que no dia em que afastaram ele do projeto, do primeiro projeto dele, do foguete, que já tinha ido para frente, que estava bem avançado, eles retiram ele do projeto. Eles retiram ele do projeto porque ninguém aguentava mais ele. Como o ex-funcionário mesmo dele disse, ele já não era uma pessoa ali que era protagonista de nada, mas ele era uma pessoa que não queria ser contrariada. Ele fazia escândalo, ele fazia drama, ele era uma pessoa que não podia ver um drama, ele queria fazer drama o tempo todo. E isso começou a atrapalhar o avanço do trabalho que eles estavam fazendo. Então ele começou a ser uma pessoa prejudicial. É nesse momento que ele é convidado, talvez tenham ali dado a parte dele em dinheiro e dito, cara, vaza, porque ninguém te aguenta mais. Nessa hora, ele vai e cria a própria empresa dele, porque ele quer criar o seu próprio foguete. Só que o que tudo indica, sendo ou não um trocadilho de palavras, parece que não deu certo. E ele percebeu que não daria certo, ele falharia. E quando ele falhasse, todo mundo saberia. E ele disse que esse era o tipo de mergulho que só se dá no inferno. Quando você perde, você tem que perder muito. E ele disse que foi o que aconteceu com ele. E foi por isso que ele teve que tirar a vida da Kim Wall. Ele disse que a vida dele terminou naquele dia e que a dela tinha que terminar também. Então, cara, totalmente maluco. Então ele fala isso pro biógrafo, mas de forma alguma ele conta o que ele fez, o que é ainda pior, porque muitas pessoas tiveram que ver muitas e muitas horas das coisas que ele ficou assistindo e todo tipo de coisa que pode passar na cabeça de um pai, de uma mãe, de pessoas que estão ali ao redor quando você lida com uma pessoa como essa. Então ele era uma pessoa que tinha, ele era muito, mas muito narcisista, ele era uma pessoa extremamente doente. Ele começa a falar pro Thomas que como é que ele acha que uma pessoa que tinha vida como a dele parte para ser algo
É assim que as pessoas reprovam tanto. Então ele diz, será que esse garoto não teve uma infância? E isso é o próprio Peter falando do Peter, né? Porque o Peter fala do Peter, o Peter ama o Peter e o Peter se importa com o Peter. Criança, a mãe dele veio de um lugar, ele veio de um lugar muito ali afastadinho. E o pai dele, na verdade, ele deixa, né, no ar, assim, ele dá a entender, porque o biógrafo pergunta como era o seu pai, como era viver com seu pai, e ele diz o seguinte, bom, imagine só, como você acha que seria se você crescesse com um homem que foi ali responsável por um campo, né, um campo de pessoas na Segunda Grande Guerra. Como o pai dele era alemão, tudo leva a crer ali que ele era nazi e tal. E aí ele diz o seguinte, que a mãe dele casou com o pai, que o pai dele era 36 anos mais velho do que ela, então acho que ela tinha em torno de 20 anos e ele era 36 anos mais velho do que ela. E logo no início, ela é extremamente jovem, muito provavelmente um casamento ali arranjado, você vê que ela tinha uma cara muito inocente, e ela começa a ter ali filhos, sabe, muitos e muitos filhos, ainda de repente com aquela ideia, né, que a galera saiu da Segunda Grande Guerra de procriar muito, que era o que acontecia, né, ali para trazer então a nova raça, e ele começa a tratar ela muito mal. Então ele era um cara, então o pai dele era um cara horrível, tratava a mãe dele muito mal, tratava os filhos muito mal, mas em algum momento eles decidem se separar. Na verdade, o pai, né, decide ir embora e levar os filhos. Então todos os filhos são levados com ele. Ele não sabe se ele tinha mais irmãs, irmãos, ele não sabia de nada. Pouca coisa se sabe sobre o passado dele. Esse pai dele, então, coloca ele com 6 anos de idade dentro de um carro e leva embora para morar com ele. Então o Thomas pergunta para ele, mas você nunca sentiu saudade da sua mãe? Você nunca voltou a ver a sua mãe? Ele disse, claro que não, ela era mais burra que um gato. Quem quer ficar perto de uma mulher dessa? Então era assim que ele se referia à própria mãe. Então vocês imaginem como era a consideração dele com os demais. E tem outra coisa. Vai aparecer uma testemunha que vai acabar depondo, né, no dia do julgamento dele, que teria sido a pessoa que ele teria escolhido para esse passeio, né, no Stygia, como ele mesmo teria ali colocado, que seria o passeio do fim, o passeio que ele encontraria o inferno, que foi o seguinte, que é muito fácil você dizer isso quando você faz com o outro, né. Ela disse que conheceu o Peter 10 anos antes, então lá por volta de 2007, uma festa fantasia, onde o Peter estaria vestido ali com roupas de homens do espaço e tudo mais, e ela começa a perceber que ele era um cara muito chato, muito ali em cima dela o tempo todo, um cara muito chato mesmo, e parece que ele era assim, ele estava em modo, né, estou caçando o tempo inteiro, e ela começa a dar um chega pra lá nele ali, e ele começa a falar das coisas que ele fala. Então o papo dele era entre foguete, ele era capaz de fazer submarinos, ele podia fazer foguetes, você não sabe, aquele verdadeiro, nossa, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, né, eu sou fulano de tal. E ela disse que achou aquilo muito chato, mas ao mesmo tempo ele acabou ali entrando num ciclo de amizades ali, né? Um círculo ali meio fechado de amigos ali dela, e ela tinha que tolerá-lo em alguns momentos. E aí acontece também aquele lance de muitas pessoas não ter coragem de falar. Isso não é o tipo de coisa que você assume facilmente. Essa moça mesmo, ela vai falar no tribunal, mas ela não quis mostrar o rosto no documentário. E ela nem teve nada íntimo com ele. Então, de repente, se você passa por uma situação dessa, nesses lugares você não quer falar sobre isso. Você percebe que lá elas são ainda mais fechadas para falar sobre isso. É muito triste. E ele era um cara que ele sabia se aproveitar disso. Tanto que o amigo diz que ele nunca mentia sobre essas coisas, o quão escroto ele era com as mulheres, só que ele fazia isso para as mulheres, para os homens não. Então era como se elas não tivessem valor, ele podia falar isso para elas. Então essas moças começam a falar em um plano, e em segundo plano vai mostrando essa moça que ele teria cercado ali por um bom tempo, bons, longos 10 anos. E ele teria tido uma conversa com ela uma semana antes da Kim, e ele teria dito para ela o seguinte, que eles podiam fazer um passeio no submarino. E ela olha aquela situação e fala o seguinte para ele, claro, eu posso levar o meu marido e os meus filhos. Ele diz, não vai dar. Não vai dar porque o submarino não cabe todo mundo. Aí ela diz, bom, mas você diz que pelo menos 2 pessoas ficam muito confortáveis, então vou levar o meu marido. E ele diz, não, então não vai dar. Porque ele queria levar ela sozinha. E é nessa hora que ela diz que ela quis participar, aceitou participar do documentário, justamente porque ela sabia que não era para ter sido a Kim, era para ter sido ela. Então ela se sente, ao mesmo tempo que ela se sente
aliviada, e ela diz: a Kim só era a garota, né? A garota que estava no lugar errado, na hora errada. Ele não era um desconhecido. E as pessoas começaram a infernizar por causa disso. Por quê? Eles começaram a dizer que ela, na verdade, não deveria estar lá com ele, que ela não deveria estar no submarino com um homem, que ela não deveria... Aí começa, né? Porque ela estava lá, ela estaria de casaco, mas ela também estaria de short, porque o short dela também foi encontrado, e ninguém parou e pensou, né? Mas, pô, então se ela estava com todas essas roupas fora do corpo dela, o que ele fez com ela? Eles não pensaram nisso, eles não queriam pensar nisso, isso não era importante. O importante naquele momento era destruir a imagem da Kim, porque estava todo mundo órfão. Todo mundo tinha ali se sentido enganado. Então vamos tentar diminuir a culpa da pessoa que a gente gosta, que é o Peter, destruindo a imagem da Kim. Só que isso podia funcionar ali entre as imprensas que queriam tratar o assunto dessa forma. Mas nos tribunais não teve jeito, meu amigo. Se você falar sobre o julgamento do submarino, as pessoas sabem que é o caso dessa moça, que é o caso da jornalista Kim Wall. Então alguns chamam ele, por exemplo, de Peter Madsen, outros chamam ele de Submarino Madsen. Então as pessoas, eles não adiantam, eles continuam tendo uma certa admiração. Alguns ainda têm uma certa admiração. É como se de repente o Elon Musk, mais uma vez, é a única coisa que eu tenho como ali, né, chegar perto, ou o Bezos, eu não sei, seria mais ou menos isso, tivesse feito algo assim, as pessoas não conseguissem acreditar, falar assim, não, isso aí não pode ter acontecido, isso aí foram muitos anos, a gente já tá atrás desse cara há mais de 20 anos, 30 anos, a gente curte o cara é inteligente pra caramba, não é possível que ele tenha feito uma coisa dessa, mas ele fez, e ele não nega. Isso que é estranho, porque ele não nega, na cadeia, ele tá preso numa prisão de segurança máxima e ele não nega. Então o biógrafo ele continua fazendo, né, ali as entrevistas, falando com ele continua escrevendo o livro. Só que, claro, ele vai dando o tom da narrativa. Só que o Peter Madsen, ele só fala com o Thomas porque ele acha que o Thomas está escrevendo nos termos dele, onde ele conta todas as histórias. E sempre tem essas loucuras totalmente ali voltadas para a Divina Comédia e todos esses elementos ali que ele quer criar para ele. Ele tá se sentindo assim, o próprio, né, protagonista do livro, e na boa, ele tá mais pro Caronte, né, que é o barqueiro do inferno. Então, a questão toda é que isso tudo vai acontecer com esse cara, e ele não vai sair do imaginário das pessoas, as pessoas vão continuar tendo a mesma imagem dele, ele é o cara que tá preso, que ninguém esquece, mas quando perguntam para as pessoas qual é o nome da moça, é sempre a moça, né, ou a jornalista que ele fez alguma coisa de ruim, mas ninguém fala, de repente, o nome dela. Então as pessoas esqueceram a história dela. O documentário também é sobre isso, é sobre uma história que, de fato, é uma história que todo mundo na região conhece, que aqueles países, esses países tão seguros, como é dito no próprio documentário, que são países que as pessoas olham e falam, meu Deus, esses países assim, né, tão diferentes, tão afastados, tão democráticos, tão, né, tão bons, tão seguros, são países aí que sempre entram com perfeição do imaginário das pessoas, mas sim, essas coisas acontecem em todos os lugares. Longe de qualquer um lá tá menosprezando a região que eles viviam ou algo assim, mas o mais interessante é que todo mundo tinha medo das viagens que ela fazia, que era um lugar tão seguro, um lugar tão perfeito para se viver, e no fundo foi lá que ela encontrou o maluco conhecido, não era um maluco qualquer, era uma celebridade local. Então nessa hora, nesse momento, você vai vendo que o cara ele vai continuar tendo aquela cabeça completamente ali maluca dele. E ele diz o seguinte, que uma vez que você cruza essa linha no inferno, você não consegue mais retornar, então agora ele é o que ele é. 30 meses depois de ser preso, no ano de 2020, ele vai criar um dispositivo que vai assustar um guarda, porque parecia ali alguma coisa que pudesse ferir, ele cria ali alguma coisa, não é dito o que, e ele teria assustado o guarda teria... enfim, acabou ficando distraído e ele acaba fugindo. Ele foge da prisão de onde ele estava. Então, pouquíssimos, 30 meses ali depois, ele foge. Então, começa aquela cobertura midiática, né? Carro de polícia, aquela coisa toda. Já noticiam que o Peter Madsen, ou melhor, né, o submarino Madsen teria fugido, o prisioneiro submarino Madsen fugiu e tudo mais. E fica aquela coisa da imprensa.
E aí ele acaba sendo pego ali pouco tempo depois, poucas horas depois ele acaba sendo preso novamente, em uma condição assim degradante. Você vê um homem jogado no meio de um monte de mato, assim caído, e cadê? Cadê aquela arrogância que ele tinha, aquela coisa toda que ele tinha? Não, era jogado, ele caído, como se fosse o que realmente no fundo ele era, um nada. Então ele estava jogado lá, a polícia, todo mundo por cima, qualquer movimento, cara... Sabe, a gente sabe o que ia acontecer se ele avacalhasse com a polícia. Tem bombeiro, tem todo mundo ali, ele tá cercado, encurralado, reduzido a nada, basicamente com a cara na sarjeta. Não precisa dizer que o blog dele passou então a ser muito mais conhecido. As pessoas queriam entender o que passava na cabeça desse gênio louco, né? Só que aí as pessoas olham aquela cena que fez dele, deixou ele tão pequeno, e é como o biógrafo diz, no fundo ele sempre foi isso, era só tirar os foguetes, era só tirar os submarinos e deixar ele mostrar o que ele conseguia ser sem tudo isso. Sem essas coisas ele era isso, um nada. Então seria mais ou menos isso, ele não desenvolveu nada para ele. Ele criava, cada submarino daquele era um pedaço ou uma versão dele. Então o dia que ele perde tudo, ele deixa de ter a sua vida no céu e decide então mergulhar no Esfinge com a Kim e adentrar assim o inferno. Essa era a linha de raciocínio desse homem que ficou tão conhecido pelas coisas incríveis que podia criar e também pelas coisas incríveis que ele podia destruir. A filha de alguém, uma jornalista brilhante, a namorada de alguém, uma pessoa, e vai saber se foi apenas a Kim. A polícia ainda trabalha em novas possibilidades. Os pais dela se juntam, criam um fundo que ajuda pessoas que querem fazer ali a mesma faculdade que a filha, fazer jornalismo e trabalhar com isso. Eles acabam premiando uma moça, é a primeira vez que eles vão entregar o prêmio. Então é uma coisa bem emocionante mesmo você ver eles olhando e a moça recebendo o prêmio, e ela já queria escrever um livro sobre um outro lugar, não tinha nada a ver com a vida da Kim, mas ela diz que ela pretende levar o legado da Kim, então, né, pra frente. Então é quase como se até mesmo o nome da Kim pudesse, quem é que sabe, de repente daqui a uns anos virar um prêmio, talvez um prêmio acadêmico, quem é que sabe, para os jornalistas, ou dentro ali pelo menos, né, da universidade que ela estudou. Ela é uma pessoa pelo menos muito conhecida e eles fazem homenagens para ela, muitas vezes fazem homenagens para Kim em algumas datas ali específicas, e ela também fez grandes colaborações com a própria faculdade, ali para a própria faculdade, enquanto ela era aluna. Então sim, foi uma pessoa que contribuiu muito, e mais uma vez ela não era como se ela estivesse com um desconhecido, ele era uma pessoa conhecida, muito conhecida. Eu assisti esse documentário assim sem piscar, é emocionante, vale muito a pena, e realmente depois eu fui pesquisar esse tal Peter Madsen, aparece a notícia, mas também aparece legiões assim de pessoas, de fãs mesmo do trabalho dele, e pessoas que até hoje ainda dizem, tá, que se não fosse o que aconteceu, ele estaria no lugar do Elon Musk. Tipo, a galera também dá uma viajada, né? É uma coisa assim muito louca. Então, desculpa falar tanto dele, é que ele é muito mencionado no documentário. Então, se você assistir, você vai ver como ele era mencionado no documentário, né? A toda hora, talvez o próprio se sentisse dessa forma, se comportasse dessa forma, porque vamos combinar que o senhor Elon também não é, né, um gentleman, mas quando que alguém imaginar que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa, né? Não adianta. Só que mesmo depois de ser provado o que ele fez, não adianta. As pessoas continuaram aí, algumas, né, mesmo que escondidinhas aí ainda, de repente até tentando se convencer de que alguma coisa ele pode ter sido abduzido, ou de repente ele pode ter sido possuído e por isso ele fez alguma coisa, né, contra a Kim. Só não vão pensar isso porque, segundo o jornalista, eles são extremamente racionais, não é mesmo? Então eles não vão pensar que uma coisa dessa aconteceu. Eles preferem acreditar aí que de repente
ele mergulhou no inferno através do Stygia. Então isso é mais poético. Assistam, vale muito a pena. Chama Uma Submersa. O Desaparecimento de Kim Wall tem duas partes incrivelmente boas. Vocês vão assim amar assistir. Tá lá na HBO e a capa não é muito convidativa. Como vocês podem ver, essa capa do vídeo é a capa do documentário. Então não é uma capa que diz muito sobre o que vai ser dito. Então talvez tenha passado despercebido por vocês, é uma história incrível. Então deixem bastante like, porque assim as pessoas conseguem pelo menos clicar para poder saber sobre o que é. Eu não queria mudar a capa do documentário, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!